Fala senhoras e senhores, tudo bem? Aqui é o Márcio da Nexus e hoje eu vou trazer um conteúdo que vocês me pediram lá no Instagram. Na semana passada eu fiz aí um conteúdo para vocês, fiz uma enquete perguntando que assunto vocês gostariam de ver aqui no nosso YouTube ou aqui no nosso Instagram. E vocês votaram sobre o tema: por que as pessoas não evoluem financeiramente nos seus investimentos, Então eu resolvi separar um conteúdo bem legal para a gente conversar um pouquinho sobre isso e alguns motivos que eu acho que são divididos em duas etapas, tá? Então a primeira etapa é antes da pessoa começar a investir e uma segunda etapa é depois que a pessoa começa a investir. Então eu tenho certeza que existem esses dois momentos, E esses dois momentos aí são o que vão diferenciar você dentro desse mercado de investimentos, no mercado financeiro, e o que vai te manter vivo durante um bom tempo aí, tá? Então, a primeira coisa que eu entendo que a pessoa sente na hora de falar sobre investimentos é o medo do desconhecido. Mas isso acontece com qualquer coisa que você vai trabalhar hoje, tá? Qualquer coisa que você imagina, que você não conhece, existe esse medo do desconhecido. O ser humano é programado para ter medo do que não conhece. Então é natural que todo mundo tenha um pouco de receio, tenha um pouco de medo na hora de começar a fazer seus investimentos. E é por isso que eu estou criando esse trabalho para vocês na internet, para ajudar você a chegar um pouco mais perto desse mundo de investimentos. Então, uma das dicas que eu dou é que se você realmente está a fim de mudar a sua vida financeira, você precisa buscar conhecimento. Não tem como você hoje mudar financeiramente se você não buscar conhecimento. Então, antes de entrar para qualquer mundo que fale aí sobre investir grana ou ter uma rentabilidade, você realmente precisa buscar esse conhecimento. E a melhor forma de buscar conhecimento hoje é na internet, principalmente para a gente ter muita coisa gratuita, tá bom? Então, uma das coisas que eu quero passar para você é que é totalmente natural esse medo, tá? Eu sei que você tem um pouco de receio no começo, mas existe uma coisa que pode fazer você quebrar esse receio, tá? Que é a ajuda aí de algum profissional. Então, se você conhece alguém que já tem uma certa experiência na parte de finanças, se você já conhece alguém que pode te ajudar, que já está dentro desse mundo, então eu recomendaria que você trocasse uma ideia com essa pessoa um dia, para que de repente ela possa quebrar algumas objeções que você tem. Como por exemplo, investir é muito caro. Eu acho que eu vou ficar rico da noite pro dia. Eu tenho medo de perder todo o meu dinheiro fazendo investimentos. Então esse tipo de objeção é natural. E numa conversa com um especialista, com certeza você vai conseguir aí tirar algumas coisas da sua cabeça, tá bom? E aí esses são os primeiros pontos que eu acho que a pessoa tem que entender antes de começar a investir, Ela precisa ter esse conhecimento para realmente aí começar a fazer um investimento. Depois, que a pessoa entra para o mundo dos investimentos, eu gostaria de fazer uma reflexão que é o ponto-chave, Qual que é o ponto-chave depois que a pessoa começa a fazer investimentos que separa aí quem tem sucesso de quem não tem sucesso? É uma palavra simples e única chamada risco, tá? Então, quando a gente entende que tudo que a gente vai fazer em investimento, onde a gente coloca o nosso dinheiro, existe um determinado grau de risco, a gente começa a ter um pouco mais de sucesso na nossa vida financeira, tá? Uma pergunta que eu faço para você: você conhece alguém hoje bem sucedido financeiramente que nunca se expôs a riscos, por exemplo? Que nunca arriscou alguma coisa? Então, eu acho muito difícil, tá? Lógico que se a gente pensar no longo prazo, a renda fixa é muito legal, tá? A gente não tem uma possibilidade de ter prejuízos. Então, existe assim a possibilidade de a gente ter sucesso financeiro numa renda fixa, vamos dizer assim, num negócio que seja mais seguro, Mas isso vai demandar longo prazo. E a maioria das pessoas hoje, quando fala em investimentos, busca coisa médio ou curto prazo. Então todo mundo quer ficar rico do dia para a noite, todo mundo quer ganhar dinheiro rápido, mas tudo isso tem um preço e o preço chama risco. Então eu vou fazer algumas analogias aqui para você tentar entender que o risco não existe só no mundo do mercado financeiro, não existe só no mercado de investimentos. O risco está para todo lugar. Então, por exemplo, falando sobre riscos, e aquela história que eu acabei de falar, se você conhece alguém que é bem sucedido financeiramente e não correu riscos, eu vou te dar um exemplo de empresários tradicionais. Quando o empresário tradicional ele vai abrir uma empresa, ele também está correndo riscos, tá? Então, se a pessoa não tem o dinheiro ali, imagina que ela vai ter que fazer um empréstimo no banco, que eu acho que é o pior cenário, Então, se a pessoa não tem a grana, olha só que risco que ela está correndo. Ela está correndo o risco de pegar um dinheiro emprestado que ela não sabe se ela vai conseguir pagar. E ela está correndo o risco de o quê, então? Ficar com uma dívida aí, sei lá, por um bom período de tempo aí, Se ela não conseguir pagar essa dívida, provavelmente ela vai ficar com o nome sujo, vai ter vários problemas, tá? Então, você imagina que esse empresário hoje que deu certo, por exemplo, qualquer empresa que você vê dando certo hoje, o cara já correu risco algum dia, Por mais que o cara tivesse o dinheiro, por mais que o cara juntou o dinheiro, ou a pessoa juntou o dinheiro ali, imagina que essa pessoa, sei lá, uma mulher que resolveu abrir um pet shop, Então, essa pessoa também, ela também
por mais que o dinheiro fosse dela, ela assumiu um risco em determinado momento. Ela parou e pensou, falou, nossa, é o dinheiro que eu juntei toda a minha vida, eu vou colocar nesse negócio agora porque eu quero arriscar que meu negócio dê certo. Então, o risco está presente em diversas áreas aí. Quando a gente fala também sobre comprar carro e vender, né? Então, uma pessoa hoje vai comprar um veículo para revender, né? Um dono de estacionamento, por exemplo, ou se é uma pessoa que trabalha autônomo, né? Ela vai e ela acha um anúncio na internet. Por exemplo, o carro custa 30 mil reais, né? E tem alguém vendendo por 25. Ok, um excelente negócio. Com certeza, se essa pessoa tiver paciência, ela consegue vender esse carro aí de 25 por 30 mil, né? Obviamente. Mas o que as pessoas que fazem isso não sabem é que também existem riscos envolvidos nessa operação. Lógico, é 5 mil, né? 5 mil reais que vão ser ganhos. Mas quais são os riscos dessa operação? Então, se o carro estiver em outra cidade, ela vai ter que se deslocar para ir para essa cidade. Tem um risco de acidente no meio desse percurso. Tem um risco aí, por exemplo, de o carro ter defeito mecânico. Tem risco de o carro não ser um carro bom de pintura, por exemplo, que precisa fazer alguma coisa de funilaria. Tem risco de ter problema na suspensão, pneu careca. Então, olha o tanto de risco que a gente vê aqui que já fica subentendido na nossa consciência, né? Então, quando a gente entende que existem riscos em todos os tipos de investimentos, não só no mercado financeiro, a gente começa a ficar um pouco mais tranquilo, porque é a única forma de a gente realmente ganhar dinheiro efetivo, né? Lógico, como eu disse, você pode ficar milionário na sua renda fixa, mas isso vai te levar um pouco mais de tempo, tá? E aí, um outro exemplo que eu gostaria de dar. Então, para pessoa mais acessível, falei muito de empresário, de autônomo, né? Mas eu vou dar um exemplo para você hoje que é assalariado. Quando você está, sei lá, 5 anos trabalhando numa empresa e você tem um salário legal, sei lá, R$ 2.500, por exemplo, né? Então, você não está ganhando mal, você está ganhando bem, mas você recebe uma proposta de emprego de uma empresa nova, né, que está se instaurando nova e que vai te pagar R$ 4.000 por mês. Então, nesse momento, pensa bem, ganhar 2.500 já não é uma tarefa fácil, né? Então a gente sabe que muitos brasileiros aí vivem com salários mínimos. Então, se você já tem um salário que é o dobro do salário mínimo, eu acredito que já é uma coisa legal, né? E nesse momento surge aquela coisa na sua cabeça, meu, o que eu preciso fazer, né? Eu vou ganhar o dobro lá, vou ganhar R$ 4.000 quase, né? Ou vou ficar aqui onde eu tenho estabilidade, tenho segurança, já faz 5 anos que eu estou aqui, o que eu vou fazer? Então, quando você decide ir para essa empresa nova para ganhar R$ 4.000, o que você está fazendo? Você está assumindo um risco. Porque essa empresa pode quebrar, essa empresa pode não ser como você esperava, e aí você perde o quê? Os dois. Então, olha só como o risco está presente em todas as fases da nossa vida, né? Em todas as coisas que a gente vai fazer, a gente precisa tomar decisões que vão aí de um risco básico a um risco avançado. Quer um outro exemplo ainda mais legal sobre risco? Então, vamos falar sobre Mega Sena. Pensa o seguinte, quando você vai jogar na Mega Sena, você sabe que a maior probabilidade de você perder, que a maior probabilidade é que você perca, né, esse dinheiro. Então, com certeza, você apostando R$ 6 na Mega Sena, né, fazendo um jogo de, sei lá, da Mega Sena de R$ 6, você vai perder, né? Você entende isso. Mas o que você pensa na sua cabeça? Ah, são só R$ 6 e eu tenho a possibilidade de ganhar R$ 20 milhões, por exemplo. Então, o que você faz nesse momento que ninguém sabe, mas é uma coisa que existe? É uma coisa chamada gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco é o que faz com que você continue vivo, né? Tanto no mercado financeiro quanto no mercado tradicional, por exemplo, um jogo da Mega Sena. Então eu imagino que você não é maluco o suficiente para pegar, por exemplo, R$ 30 mil que você tem guardado e jogar na Mega Sena, certo? Óbvio, suas probabilidades vão aumentar? Sim, suas probabilidades vão aumentar, mas a sua chance de ganhar na Mega Sena investindo R$ 30 mil ainda é muito baixa. Então, com certeza, a maior probabilidade é que você perca os seus R$ 30 mil. Mas por que você não faz isso? Porque você entende que você tem que mitigar o seu risco. Ou seja, você não tem que entrar de cabeça num negócio ali sem você saber se vai ganhar, sem saber se vai dar certo. Então, naturalmente, você já faz esse controle de risco aí, o que é muito legal. E as pessoas realmente não fazem isso dentro do mercado financeiro. Então, as pessoas não têm noção que, beleza, apareceu um negócio muito legal lá, Bitcoin, por exemplo. Pô, Bitcoin é legal pra caramba, foi o melhor investimento de 2020, desde 2009 é o melhor investimento que pode se fazer, o mais rentável de todos, e aí a pessoa vai lá e entra de cabeça no investimento. Tá? O que acontece? No mercado financeiro, a gente tem muita oscilação. Então o mercado sobe e desce o tempo inteiro, e a pessoa não está preparada para esse tipo de oscilação. E aí ela pega toda a economia dela e coloca num produto como esse, que é um produto extremamente volátil. O que acontece nesse momento? Se você tem uma desvalorização de 10% e você investiu 50 mil, você perdeu R$ 5 mil e pode ser da noite para o dia. Como que você vai se sentir com isso, né?
Então você tem que também fazer essa análise, pô, se é um negócio mais variável, se é um negócio um pouco mais agressivo, eu preciso dar uma controlada enquanto eu vou investir, até que eu conheça de fato o meu mercado, né? Então, por exemplo, voltando lá no esquema do pet shop, a pessoa abre um pet shop básico ou faz um investimento legal, mas conforme o tempo vai passando, ela vai entendendo como os clientes dela funcionam, como o mercado de pet shop funciona, as necessidades que existem no mercado, ela vai injetando mais dinheiro, ela vai reinvestir nesse dinheiro. E a mesma coisa no mundo dos investimentos. Então as pessoas não evoluem no mundo dos investimentos justamente por uma coisa que chama gerenciamento de risco. Então as pessoas não entendem o momento de parar, o momento de colocar mais dinheiro e quanto deve ser colocado. Então a primeira dica que eu dou para você sobre controle de risco é faça uma análise sobre você mesmo de quanto você estaria disposto a perder do seu investimento. Então se você fizer essa análise e falar assim, não, eu tenho 10 mil reais e eu estou disposto a perder R$1.000, cara, invista só seus 1.000, coloca os seus 9 mil numa renda fixa, entendeu? Coloca outra parte maior do seu patrimônio numa coisa mais segura, porque o rendimento em cima do seu menor valor, tanto faz para você, você já está dando como perdido, não é uma coisa que vai te fazer falta. E aí sim, quando você tiver mais conhecimento, quando você já estiver lidando melhor com o mercado, já teve um primeiro contato, aí você faz a sua análise. Ah, entendi como o mercado funciona, entendi a variação dos preços, entendi como o mercado se comporta. Então agora eu estou preparado para fazer um novo investimento e entrar realmente de cabeça. Bom, essas são as dicas que eu dou para quem está começando no mundo dos investimentos, para quem quer começar também, né? Para que faça essa gerência de risco. E eu espero de verdade ter ajudado você de alguma forma com esses insights que eu tive aí sobre riscos, né, que a gente corre todos os dias. E eu tenho certeza que você pode contar comigo para poder tirar suas dúvidas. E eu quero ouvir um pouco mais de você. Deixa aqui nos comentários para mim alguma coisa que você não entendeu nesse vídeo ou como eu posso ser mais claro para você. E eu quero muito te ajudar. Eu vou fazer questão de te ajudar. Se você quiser me chamar também no Instagram, a gente vai se falando. E eu agradeço muito você ter assistido o vídeo até aqui. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima e tchau!